Boa tarde, pessoal. Sargento Marcos, sou o presidente da comissão do COA. Então, senhores, eu tenho que começar minha fala um pouco diferente da primeira comissão, haja vista que tem que deixar claro, essa minuta aqui é apenas uma projeção de lei, um propósito nosso, tá? De reerguer que lá em 2015, por um político que não está mais, não foi reeleito, em 2015 moveu a PCL 26. Em 2017 tivemos uma propositura montada por uma comissão formada pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. No entanto, em 2017 tivemos uma discordância, foram projetos divergentes. Eles tinham elementos que não compactuavam ao que versa a lei, onde que ela nos fala de que somos militares estaduais, tanto os bombeiros quanto os policiais. Então nada adianta termos uma projeção de lei, um propósito da PM e do bombeiro ser divergente. Ele não vai ser aceito, certo? Então por isso, com o final do período desse deputado, ela declinou esse projeto sendo arquivado, tá? Com isso, nós tivemos um pouco de proximidade com os comandantes gerais, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, e com a ajuda do presidente da APRASC, desenvolvemos uma proximidade para que a APRASC desenvolvesse um projeto do COA, que nós não podemos pensar no projeto do COA lá em 1993, tá? Porque ele é defasado. Então, um projeto de lei para que complementasse esse projeto que está defasado, tá ok? Para isso, eu não vou discorrer como os demais colegas ali em relação ao projeto em si. Eu vou falar de tópicos principais, tá ok? O artigo 1º, ele principalmente versa apenas por essa passagem, né, falando que a lei que é de 1993 terá as suas alterações com esse projeto de lei a ser destacado, tá ok? O artigo 2º, ele versa sobre os cargos em si do COA. Seriam segundo tenente, primeiro tenente e capitão. Sou obrigado a falar que na primeira apresentação do projeto ora ofertado pelo Corpo de Bombeiros e divergente do da PM, o da PM dizia que o militar, o subtenente, teria que ter 20 anos de efetivo serviço. O do Corpo de Bombeiros versava sobre 25 anos, causando a impossibilidade de chegar ao terceiro posto. Então, fizemos algumas alterações em relação ao que versa isso, ok? Por gentileza, artigo 3º. O artigo 3º, nós fizemos uma alteração onde ele versava apenas sobre o serviço administrativo. Uma resistência por parte da PM, que quer que, se o COA ora exista, ele tenha também serviços operacionais, principalmente na área dos interiorizados, tá ok? Por gentileza. A passagem aqui em relação ao parágrafo único, a gente não vai fazer menção, são sobre umas anuências que envolvem assumir funções e cargos. O artigo 4º, ele versa principalmente sobre o fato do COA, ou seja, os oficiais administrativos, eles terem os mesmos direitos dos oficiais de carreira, tá? Todas as inerências, garantias que eles têm, nós teríamos também, principalmente a integralidade e a paridade.
O artigo 5º ele versa sobre incompatibilidade de função, tá? Bem tranquilo, é só para que, ora, se estabelecido o oficial de carreira, nós não pudéssemos assim assumir funções que são de exclusividade por eles. Da habilitação, senhores. Artigo 6º. Primeiramente, eu queria parar aqui nesse artigo e fazer uma pergunta para todos aqui. Quem é a favor do COA? Uma minoria, né? Tá. Quem é a favor do plano de carreira anterior? Anterior, que passou agora, quem é a favor? Pouco, né? Também. Tudo bem. Então, a minha pergunta é pelo fato de que o COA em si, ele é a suplementação do plano de carreira, ele é uma sequência lógica. E eu sou obrigado a fazer menção que nos grupos de WhatsApp está aparecendo muito questionamentos, e é muito fácil levantar uma palavra de ordem dizendo, ora, eu não sou a favor do COA porque o COA vai beneficiar o subtenente sozinho lá e não vai beneficiar mais ninguém. Eu ouso dizer que o COA beneficia desde o soldado até o subtenente. Haja vista que, senhores, vamos ser visionistas. Em 5 anos, eu tive na minha turma de sargento, sou o 2º sargento, em 5 anos nós teremos um afunilamento, vai argargalar e vai trancar tudo. Por que eu falo isso? Na minha turma havia um 3º sargento se formando com 8 anos de bombeiro, se formando para galgar sua carreira. Fiz as contas, ele não tinha tempo fora. Ele vai permanecer como sub 12 anos. 12 anos segurando uma vaga. E por que eu falei que beneficia a todos? Uma vaga de COA causa a evolução de 5 carreiras. O soldado poderá virar cabo, porque nasceu a vaga dele, porque alguém foi ao COA. O cabo vai virar sargento, o sargento vai virar segundo, o segundo vai virar primeiro e o primeiro vai virar sub. É a fluidez. Nós não temos outra valorização no nosso plano de carreira se não é a de ordem vertical. A polícia, corpo de bombeiros não tem outro tipo de valorização. No passado tínhamos a valorização, presidente, em relação à ordem horizontal. Nós tínhamos a famosa, quem fazia pós ganhava 13%. Eu nem terminei de pagar a pós, tinham cortado, né? Hoje nós não temos mais nada de ordem horizontal. Há aquele que quer terminar como juruna, 3º sargento juruna, mas ele quer se especializar. Ele quer se especializar num curso que talvez ele amanhã seja valorizado. Mas agora vamos voltar no plano vertical, que é o principal. Então, essa mensagem de WhatsApp, ela era de um soldado. Me causou muita estranheza, porque o soldado teve na sua fala, no áudio, dizendo assim: estamos muito preocupados. Somos soldados e cabos que estamos vendo que só estão se preocupando lá na ponta, lá para o sub. Senhores, esse plano, ele influencia num todo. Eu sou o 2º sargento e em momento algum eu ousei dizer que vamos então fazer que o plano do COA seja aberto desde o 3º sargento possa assim se colocar a concorrer à vaga. A gente pensou que tem que ser sub para ter a fluidez em ordem vertical. Para sub também tem o fato de que haverá uma forma de valorização para quem é sub. Vocês vão notar depois na nossa fala, na minha fala, né? Que eu estou sozinho no dia de hoje. Por gentileza. Da matrícula, então, artigo 6º, né? O COA obrigatoriamente ser subtenente, tá ok? O parágrafo 1º do artigo 6º fala da habilitação. No artigo 4º, nós fala-se no projeto
na proposição de projeto, 9 meses de curso. Alguns vão achar um absurdo 9 meses. É um modelo no Brasil. Todas as unidades federativas do Brasil têm projeto do COA de 9 meses. Ousamos montar de uma forma também para garantir, para que não aconteça como manifesto da PM do Corpo de Bombeiros, que tenha a obrigação 1 ano, ou seja, 12 meses, e ainda mais uma espécie de um aspirantado, ou seja, um ano e 6 meses de showa, tá ok? A gente não concorda com isso aí, haja vista que no Brasil o modelo é 9 meses. 9 meses em que pese de forma podendo ser presencial ou à distância, parte deles. Exemplo, os oficiais têm o C100, que eles fazem parte presencial e parte à distância. Tá ok? Então o curso por completo teria 9 meses. Ainda falando do Showa, artigo 7º, por gentileza, pode subir um pouquinho. Então a gente vai falar sobre agora as anuências envolvendo a entrada. Então, ser subtenente da ativa com no mínimo o intertício, todas as funções, quando se torna graduado, ele tem um intertício mínimo. 2 anos de intertício como subtenente. Por quê? Uma forma de valorização ao subtenente. Exemplo, no Corpo de Bombeiros temos 65 vagas de subtenente. Se eu tenho 65 vagas e abre 15 vagas para o Corpo de Bombeiros, para o COA, eu terei que concorrer entre os 65, 15 vagas, 4 por 1. É uma forma de valorização. Agora, dentro desses 65, temos que ter um outro detalhe. Esses 65 têm 2 anos? Não. Só vão brigar para aquelas vagas, para fluir. É uma forma de valorizar o antigo. Então, só o mais antigo sub vai concorrer. Em que pese, vamos supor que entre 65 e 40 tem, então, a possibilidade de assim concorrer. Só vão concorrer entre os 40 às 15 vagas. Volto a dizer, uma forma de valorização. Pode subir um pouquinho, por gentileza? O item 7, ele versa sobre o tempo de serviço. Aqui a gente trabalhou sobre aquela preocupação em relação ao tempo na função. Qualquer terceiro sargento que está concorrendo sabe que quando ele inicia os seus intertícios legais, o primeiro intertício é de 4 anos, o segundo intertício é de 3 anos e o terceiro intertício é de 3 anos. Ou seja, 10 anos ele vai levar para migrar ou percorrer desde terceiro sargento até ser a possibilidade de ser sub. 10 anos. Mas ele também tem que ser 5 anos soldado de primeira classe. 15 anos. Mas ele também tem que ter os 2 anos de intercício como cabo. 2 anos. 17 anos. 17 anos nesse intermeio todo dessas celeuma todas que aconteceram ali, ele também tem que fazer os cursos, tem que prestar, ele vai ter 20 anos automático. Com 20 anos ele poderá concorrer à vaga de sub, né, estar sendo sub e poder concorrer ao COA. É claro, mais os 2 anos de intertício do próprio sub. Conceito. No passado se transmitiu um conceito demonstrando conceito excepcional. Entendemos que ótimo já está mais que o necessário, né? A ficha também, a ficha de verificação, ora eles tinham alterado que o oficial teria que dar um parecer. Entendemos que apenas a ficha de avaliação de verificação de mérito já é o suficiente. Do edital. Você pode voltar, eu acho que você passou. Então, no parágrafo único
do artigo 7º ainda, fala que o comandante-geral poderá interromper, ou seja, cortar os interstícios legais previstos no item 1, 2 anos, e no item 7, 20 anos, tá? Não tendo vagas, ele poderá sim interromper e ser, como hoje ocorre, a diminuir pela metade o interstício legal, ok? A gente entende que isso também pode ser previsto no COA. Artigo 8º. Pode subir. 8º. Passou. Passou. O artigo 8º, ele versa, eu vi bastante questionamentos sobre a situação do 70-30. A gente implantou o 70-30 porque já criamos elementos lá para proteger o sub mais antigo com os 2 anos. E entendemos que alterar uma lei, que é a lei 318, que versa sobre a lei do plano de carreira dos praças, vai ser muito difícil, tá? Pessoal, pedir gentileza aí, quem não tiver o interesse de ouvir, pode se ausentar aí. Eu acho que tem interessados. Eu vou me furtar o direito de não falar enquanto não me sentir. Agradecido. Então, a lei 318 vai ser de 2006, vai ser muito complicado conseguir alterar uma lei que versa sobre prazo, sobre porcentagens, para fazer o COA acontecer, tá? Então a gente seguiu o que está previsto na lei para ter mais facilidade de aprovação e entendimento por parte de quem assim ora vai ler a matéria e estudá-la, ok? O artigo 10º, por gentileza. O 10º falava sobre outras processos administrativos cuja infração seja considerada de natureza grave, apenas que no passado falava em afetos a outras situações. Entendemos que só de natureza grave poderá cessar o direito do subtenente de ingressar ou concorrer à vaga do COA. O artigo 11 também alteramos ele em relação ao que versa sobre ingressar ao quadro de segundo tenente, artigo 11, no quesito também do excepcional para ótimo, tá? Artigo 18. 17, 18. Artigo 17. Alteramos o instituto não preenchidas ultrapassar 50% das vagas, do número de vagas prevista para o posto. Exemplo. Chegada a 50% já abrirá. Não tem que aguardar a ultrapassar. Então mudamos para atingir, alteramos o instituto de ultrapassar para atingir 50% das vagas. Nasce no artigo 18 também, é um artigo todo completo montado por nós, por gentileza, pode escorrer ele para cima. Que nasce obrigatoriamente, então tem que criar a comissão permanente do COA, ter uma comissão própria, como tem a comissão dos praças, tem a comissão dos oficiais e teria então a comissão do COA. No artigo 19, fica então instituído então essas porcentagens, que é uma proposição, né? Para o item 1, a Polícia Militar seria previsto 55 vagas,
Polícia Militar 72. Parágrafo 1º do artigo 19 versa sobre 70 vagas para segundo tenente PM, como o COA, né? Vaga para o COA. No item 1, 55 vagas para primeiro tenente, 35 vagas para capitão. Parágrafo 2º versa para o Corpo de Bombeiros. Seria previsto, por gentileza, acho que você passou, moço. Para o Corpo de Bombeiros, eu vou ler aqui. Seriam 15 vagas para o primeiro tenente, 10 vagas para capitão e segundo tenente seriam 25 vagas. Volto a dizer que se nós tivermos 20 vagas, olha tanto de vagas que temos, desde a entrada até o posto final. Nós teríamos 20 vagas, teríamos a evolução de 100 militares, 100 praças de carreira teriam a sua garantia de evolução. Outra alteração que fizemos foi o fato de que no artigo 20 se falava de uma permanência no último cargo. Exemplo, o praça que conseguiu virar oficial do COA, ele chegou ao posto de primeiro tenente. Ele acabou de chegar ao posto de primeiro tenente. Ele teria sim a obrigação de permanecer 5 anos da vaga. Tá? A gente acha isso um absurdo. Então, a nossa ideia seria inicial de 3 anos no quadro. Aquele que se manifestar interessado a migrar para o quadro do COA, por meio de propositura, de provas, ele terá que permanecer no mínimo 3 anos para que o Estado assim tenha o seu retorno. E eu acredito que este também é estabelecido o primeiro interstício legal, ou seja, ele galgava a função de primeiro tenente. Então daí, se quisesse, poderia sair. Tá ok? Essas são só explanações. Eu me preparei para explicações sobre o COA. Dizer para os senhores que nós, né, presidente, fomos escolhidos pelos senhores para lhe representar. E entendemos também que vocês deram legitimidade para que nós, ora, trabalhássemos pelos senhores. Certo? Dito isso, a gente teve a oportunidade dada pelo presidente, tempo hábil, para elaborar essas situações. Mas eu tenho que dizer, nós não criamos a pólvora. Nós pegamos o projeto de lei elaborado pela PM e pegamos o projeto do deputado Merizio, de 2015, a PCL 26, e em cima dela melhoramos para o praça. Dizer que o praça só vai ter a sua evolução na sua carreira ou ser melhor valorizado quando se unir, pelo fato de que há muitas divisões internas. Há um momento que se fala, sou praça complementar, sou graduado, sou tal situação. Nós temos que parar com isso. Se o momento aberto às comissões, se o momento se fala em COA, vamos discutir o COA, porque há várias frentes. O presidente determinou que as comissões fossem montadas e a gente avançasse em várias frentes. E no momento oportuno, a gente pudesse, com as aberturas adequadas, avançar e talvez fazer aquilo acontecer. Não há como, num momento único, a gente ficar só tratando reposição salarial, plano de carreira.
A gente necessita, como diretores, né? A gente necessita ter várias frentes para que elas sejam elementos para a gente causar discussão. Dito isso, peço para que os senhores entrem em contato, deem suas sugestões, tá? A gente fez isso pensando desde o soldado até o subtenente, e dizer que seria lamentável, a exemplo da minha pessoa, eu permanecer na função de subtenente, que assim vou, por 6 anos, e eu não vou ter evolução de carreira. Peço desculpa. Segundo a transição, que eu terei que pagar o meu pedágio agora para o governo federal, na nossa transição dos 35 anos, permanecerei 7 anos. Agora o meu outro colega vai permanecer 15 anos como subtenente. Eu sou obrigado a falar isso, senhores. Eu vou estar lá trancando a vaga dos senhores. Alguns colegas vão estar lá trancando as vagas dos senhores. Se o COA acontecer, ele será a nossa fluidez natural, viu, presidente? Seria como se nascesse vagas para a função de subtenente. Agradeço aí a todos e estou aberto aí a questionamentos.